Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Administração. Eu sou o professor Diony Pantoja e estaremos aí estudando juntos a Escola de Relações Humanas. Vamos adiante. Qual foi o cenário desta época, né? A Escola de Relações Humanas ela vai ganhar força em meio ao caos da quebra da Bolsa de Nova York, né? Abalou todo o mundo capitalista da época. As grandes verdades, então, aí passaram a ser questionadas. E que verdades foram essas? As grandes teorias, identificadas por teoria científica de Taylor, a clássica de Fayol e a burocrática aí de Max Weber, né? É uma teoria aí muito interessante de se estudar. Então, essas teorias, senhoras e senhores, foram colocadas em xeque. Por quê? Porque as empresas e as instituições elas quebraram justamente por utilizar os parâmetros dessas teorias. Então, por exemplo, temos o melhor jeito para administrar, temos a supervisão cerrada, devemos estabelecer métricas, métodos, temos que ser burocráticos. Ué, mas e aí? A empresa quebrou, e agora? A culpa é de quem? Né? Então essas teorias elas passam a ser questionadas justamente porque deu errado. Ora, se existia um princípio que levava a isso, por que isso parou de dar certo, né? Vamos adiante. Surge então aqui, senhoras e senhores, a teoria das relações humanas, né? Ela que vai vir para socorrer as instituições aí nesse momento. E ela é uma pirâmide invertida. Por quê? O movimento das relações humanas ela é pautada em três situações. Enfraquecimento do sindicalismo, que ele surge com a força dentro da escola clássica, né? A teoria clássica identifica-se como científica, a teoria clássica e a teoria burocrática, né? A filosofia do humanismo industrial, que pretende aí trazer a vivacidade do homem, né? vai pensar aí no homem, tentando provar que o homem ele é além do que Taylor vai dizer, né? Olha, há um ser produtivo muito maior do que isso. E a experiência de Hawthorne, que é aí um dos estudos que vai dar ênfase às relações humanas. A questão agora é, então, quem foi o estudioso que influenciou esse movimento? Quem é? Sempre vai começar com alguém, olha só. Todo mundo sabe que a administração ela começa com Taylor, né? Sabemos disso. E qual foi o estudioso que começou as relações humanas? Quem é? Né? Nós temos esse jovem senhor simpático aí sentado, se chama aí George Elton Mayo, ou então simplesmente Elton Mayo. Ele é um psicólogo australiano que trabalhou aí por muitos anos na prestigiada Universidade Harvard. Bom, foi o mais importante incentivador e protagonista da Escola das Relações Humanas, que é o que nós vamos ver daqui para frente. Temos aqui a experiência de Hawthorne. Qual foi essa indústria aí, né? Essa é uma indústria de fabricação de relés. Foi feito um estudo, aí, um experimento da Western Electric Company, no bairro de Hawthorne, por isso o nome de Hawthorne, né? Na cidade de Chicago. O que pretendia se analisar ou estudar? A correlação entre iluminação e a eficiência do trabalho. Ora, em outras palavras, a luz, produção ao máximo, né? Não tem luz, produção à mínima. É mais ou menos por esse contexto. Muito bem. E essa experiência aí, senhoras e senhores, foi coordenada por quem? Tchararam. Isso mesmo, né? O próprio Elton Mayo e seus seguidores. Este estudo, ele vai, conforme o tempo, ele vai se modificar para o estudo da fadiga, acidentes de trabalho, o turnover, e ao efeito das condições de trabalho em si sobre a produtividade. Se você ficou ligado na aula de Taylor e Fayol, você vai perceber que nada mais, nada menos é ele tentar aí fazer uma imposição das normas que já existiu anteriormente, né? Não existe até agora nenhuma novidade na ocasião. Qual é o contexto da experiência do qual Elton Mayo ele vai começar, né? Bom, qual era a da empresa?
Uma coisa, eles não estavam interessados em aumentar a produção, mas sim em conhecer melhor aí os seus empregados. Ora veja, então nós estamos diante de uma situação um pouco mais diversa, né? Por que diversa? Porque eles não estão querendo aumentar a produção. Produção eles têm. Mesmo em meio à crise, eles têm essa produção. O que eles querem mesmo é conhecer o empregado, né? Conhecer aí o funcionário, as suas dores, etc. A Hawthorne, ela teve aí algumas fases. E quantas fases foram essas, né? 1, 2, 3, 4 fases, senhoras e senhores. E essas 4 fases nós passaremos a estudar neste instante, hein? Vejamos aqui. A primeira fase, então, ela foi nada mais, nada menos do que dividida em 2 situações, né? Vão aí escolher um grupo de operários que vão fazer o mesmo trabalho em condições idênticas. Muito bem. Um primeiro grupo vai ficar aí trabalhando com uma luz constante. Uma luz constante como se fosse essa velhinha. E no outro grupo nós vamos trabalhar com uma luz variável. Qual era o sentido disso daí? É saber a relação entre a luz e a luz constante e a luz variável, né? Podemos verificar isso. Mas como é que foi que aconteceu o final? O final, senhoras e senhores, que nós vamos verificar, o final da conclusão dessa primeira fase é assim, olha, não tem relação, né? Tanto faz como tanto fez. O que vai acontecer? Nós temos então um grupo de operários cansados e que pensavam-se que ia ser produtivo. Qual é a relação? Qual é a conclusão dessa primeira fase? Primeiro, não há relação entre os tipos de luzes. Não há relação entre a luz constante e a luz variável. Não há. O que foi identificado, então, é o que eles vão chamar de fator psicológico, como nós podemos ver nesse gifzinho. Ou seja, eles constataram que se aumentassem a luz, a produção ela aumentava. Mas, se diminuísse a luz, a produção não diminuía. Então você vê como as pessoas elas pensavam o seguinte, bom, aumentou a luz, então eu tenho que produzir mais, né? Não é o fator físico da coisa que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o modo com o qual eu interpreto aquilo ali. Então por isso que não teve relação entre as luzes, mas que há o que eles vão chamar de fator psicológico. No fundo, meninos e meninas, isso daí atrapalha o estudo, né? Porque isso daí não é o foco da equação no momento. Vamos adiante. Bom, podemos averiguar então que o fator psicológico era mais forte do que o fator fisiológico. Isso daí nós podemos constatar. Você pode dormir muito bem, mas se você ao amanhecer tiver aí uma notícia estarrecedora, essa notícia automaticamente vai acabar com o teu humor e automaticamente acaba com a tua produtividade e também acaba com o teu aspecto físico. Vamos adiante. Muito bem. A segunda fase, então, ela vai constar de um grupo de observação onde 5 moças vão montar aí o relé, enquanto uma sexta operária fornecia as peças para o abastecimento do trabalho. O objetivo dessa pesquisa, ela vai aí visar avaliar os efeitos das mudanças no ambiente. Como assim, né? Vai ser feito aí um grupo experimental, do qual esse supervisor, observador, eles vão dar aí liberdade. Vai ter um momento de redução de horário, vai ter um momento de lanche, vai ter uma variação disso daí. Bom, e qual foi aí que eles encontraram de fato? Foi o fator psicológico. Vamos ver. Elas consideravam que o local ele era divertido, a supervisão ela era uma supervisão branda, funcionando como uma orientação. Nós temos aí o supervisor como orientador, trabalho com liberdade, uma conversa ela é permitida. Imagina você trabalhar horas e horas com alguém que você não pode conversar ao lado, né? Fizeram aí amizades, os objetivos comuns, formaram-se então equipes. O que isso tudo quer dizer para nós, né? Essas equipes elas eram formadas além dos objetivos organizacionais, ou seja, vão aumentar automaticamente aí a produção. Por mais que isso foi
não foi exigido delas na ocasião. Bom, elas ficavam mais satisfeitas quando elas participavam do processo decisório. Quando se estabelecia o horário que era para se descansar, o horário que era para merendar, o horário que podia ficar livre para conversar, essas coisas todas. Pois bem, nós temos então a terceira fase, que ela vai aí se estender para um grupo de entrevista para conhecer melhor as atitudes e sentimentos, opiniões e tratamentos dos supervisores. O que acontece aqui é que o programa ele foi muito bem aceito, os resultados foram muito animadores. Então o que vai fazer? Vamos adotar uma entrevista não diretiva, que é aquela que não tem roteiro. O operário, então, ele vai poder falar livremente, sem roteiro prévio, sem perguntas nem respostas padrões. O que vai acontecer aqui? Nós temos alguns resultados. Nós temos a existência da organização informal. A organização informal, senhoras e senhores, vai apresentar a todos os pesquisadores que a produção ela é controlada. É controlada por quem? Por essa dita organização informal. A punição ela não é formalizada. Por quê? Porque quem está lá não é normalmente o cabeça, o líder estabelecido pela organização, mas existe uma liderança e essa liderança ela é respeitada como tal. Logo, o contentamento e descontentamento ele é exagerado. Por quê? Porque quem comanda o contentamento e descontentamento é o líder que está lá. O que acontece então com a organização informal? Eles viram uma fonte de força muito grande dentro da organização. Podemos pensar então, viaja comigo agora lá na experiência de Taylor, onde ele vai dizer ali, olha, vai ter um momento que vai ter uma vadiagem sistemática, né? Aquela coisa toda. O que é aquilo dali? Na verdade, é a manifestação da organização informal. A organização informal é o que fazia com que a vadiagem sistemática acontecesse. E se não fosse isso? Se não fosse isso, talvez os resultados de Taylor teriam sido outros. Né? Vamos adiante. Temos então a compreensão que a organização informal, os operários eles vão se manter através de literais laços de lealdade. Bom, a organização informal, os operários aí vão se manter através disso. No entanto, o problema ele está quando o operário pretende ser também leal à empresa. Essa lealdade dividida entre o grupo e a empresa, ela vai gerar conflito, tensão e inquietação. Logo, vai ter aí uma separação litigiosa, né? Qual era então a percepção? Era preferível ganhar menos do que ficar contra o grupo. Como assim? É assim, a produção ela é freada, você se mantém leal ao grupo, o grupo se mantém leal a você. E todos ficam felizes e satisfeitos dessa maneira. Vamos à última fase. A quarta fase de Hawthorne, ela vai ser designada para obter informações mais precisas sobre os grupos sociais que há dentro da organização. Esses grupos sociais nós já nomeamos e vamos chamar aí de organização informal. O que vão perceber? Que o grupo ele tinha sua opinião, o grupo tem a sua opinião, essa opinião vai ser obedecida pelos demais, ou seja, vão estabilizar o ritmo, lembra da vadiagem sistemática? Ou seja, aquele que tecnicamente podia produzir mais, o que vai acontecer? Não, negão, tu não vai produzir mais. Por que tu não vai produzir mais? Porque senão você vai evidenciar que nós estamos aí de corpo mole. E você que trabalha menos, você não trabalha menos, porque vão dizer aí que você que é o preguiçoso. Não, então vai todo mundo trabalhar no mesmo ritmo. Vamos estabelecer aqui o ritmo, é assim que vai acontecer. E havia como ato da desobediência desse ritmo, dessa falta de lealdade com o grupo informal, nós vamos ter as punições sociais e simbólicas. O grupo vai se afastar, o grupo não vai conversar mais com aquele operário, o grupo vai fazer de tudo para que aquela ocasião ali, aquela pessoa não participe do processo decisório da organização. Tudo isso, senhoras e senhores, vai acontecer. E por que isso daí vai acontecer, professor? Ora,
quem manda ali é a liderança informal. Quem manda ali é a organização informal que está dentro daquela organização. E como tal, ela deve ser respeitada. E quem sabe até em alguns momentos adorada, né? Em 1932, o que aconteceu nessa data? Essa data que termina a experiência de Hawthorne, mas não por motivos vinculados ao desenvolvimento da pesquisa, mas por causa da recessão. Lembro lá no começo, 1929, a quebra da bolsa e tal. Isso tudo vai fazer com que a empresa, a indústria onde eles estão, vá também enfraquecendo em respeito à sua produção, aos seus ganhos. Vamos partir então para a conclusão da experiência de Hawthorne. Nos acompanhe. Elton Mayo também considerou que as pausas no trabalho eram produtivas, mas elas não podiam ser analisadas isoladamente. Por conseguinte, ele notou que o relacionamento social entre um operário e o seu supervisor eram benéficos para a sua produtividade, ou seja, manter uma boa relação entre subordinado e superior fazia bem para a organização. Notou também que a tendência de líderes dentro daqueles grupos forneciam também maior cooperação. Trabalhar em equipe sempre é bom. A satisfação e a insatisfação também afetam diretamente a produtividade do operário. Fique ligado, manter sempre alguém motivado é importante para a sua organização. Os grupos informais, eles afetam tanto quanto a alta administração, se não mais. As organizações informais, elas são forte apelo nas organizações. Cuidado, ela pode te levantar, como ela pode te derrubar. O grupo, ele exerce forte poder no indivíduo, ou seja, ele está submisso às diretrizes daquele grupo do qual ele está se relacionando. O volume de produção do operário, ele não estava ligado à habilidade do operário em si, do funcionário, mas sim à relação psicológica e principalmente ao arranjo informal do grupo do qual ele fazia parte. E finalmente, as inovações e melhorias técnicas, elas não eram bem vistas pelos operários. Afinal, aquele pensamento de eu vou produzir mais para ganhar o mesmo salário? Não, obrigado. Eu passo a vez. Muito bem, essa aula foi para falarmos da Escola das Relações Humanas. Agora, você deve aprofundar os seus conhecimentos estudando a análise crítica, as fragilidades e as limitações da escola que acabamos de ver. Essa aula e o conteúdo que você vai pesquisar será a base para a próxima teoria que vamos estudar, a teoria comportamental, ou então escola comportamentalista. Nos veremos na próxima aula. Desejo a todos bons estudos, saúde e paz. Os senhores estão libertos. Até a próxima aula. Tchau! Por fim, quero agradecer, muito obrigado por você ter acompanhado comigo aí essa aula. Eis aí, professor Johnny Pantoja, você pode nos seguir no Instagram, no Facebook, e se você tiver aí alguma dúvida a respeito da nossa experiência, está aí o endereço do meu currículo na plataforma Lattes. Pode ficar aí à vontade para pesquisar, e para pedir solicitação, nós certamente aceitaremos de muito bom grado.